A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15. Mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15. Mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15. Mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas.
Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15. Mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa a gripe, começa no próximo dia 15. Mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria Municipal de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento. A campanha nacional contra o vírus influenza, que causa gripe, começa no próximo dia 15, mas a Secretaria de Saúde deu início hoje ao cadastramento de pessoas acamadas. Idosos e pacientes com doenças crônicas que não podem se locomover vão receber a vacina em casa. O responsável por esses pacientes deve ir a um posto de saúde e fazer o agendamento.